Muito obrigado por essa oportunidade. Razão e revelação entre Ar-Razi e Ibn Taymiyyah. Introdução e terminologia. A palestra apresenta as propostas epistemológicas e filosóficas muçulmanas que, a partir da terminologia árabe, procuram resolver a possível contradição entre razão e revelação dentro da cultura islâmica em seus primeiros séculos ou era antiga islâmica. Para este fim, são comparadas as opiniões do médico filósofo persa Ar-Razi e do teólogo e jurista árabe Ibn Taymiyyah sobre a chamada Lei Universal, Al-Qanun Al-Kulli, e seu desenvolvimento em filósofos, místicos e juristas como Ibn Sina, Al-Juwayni, Al-Ghazali e Ibn Rushd. A Lei Universal, Ar-Razi. O médico e filósofo persa Ar-Razi, no século III do século islâmico, o século X da era cristã, explicou as 4 possibilidades epistemológicas diante da contradição entre razão e revelação. Em seu livro A Base da Santificação na Teologia Heterodoxa, Asas al-Taqdis fi Ilm al-Kalam, você deve saber que se as provas racionais definitivas, al-Dalail al-Qati'iyya al-Aqliyya, afirmam algo e se encontram provas transmitidas, adila naqliya, que externamente parecem contradizer as primeiras, então apenas uma das 4 possibilidades é válida. Em resumo, as opções diante da uma possível contradição entre razão e revelação são aceptação da evidência da razão e da revelação juntos, aceptação da evidência da revelação e rejeição da evidência da razão, rejeitando as provas da razão e, portanto, as da revelação, interpretar alegoricamente as provas por meio da razão. As 3 primeiras opções são todas incorretas e, portanto, de acordo com Ar-Razi, deve-se recorrer à lei universal, proposta na 4ª opção para delegar a Deus o conhecimento da revelação com base na interpretação alegórica racional. Ele também expressa estas 4 opções em sua enciclopédia da teologia heterodoxa, as maiores exigências do conhecimento teológico, al-matalib al-ghalia min al-ilm al-ilahi, e coloca o princípio epistemológico do direito universal, ou seja, a razão como fundamento antecedente da revelação. Diz, os versos do Corão, que têm vários significados, ayatas mutashabiha, são muitos, mas quando são contraditórios, mu'arida, com a evidência racional, não é proibido, la haram, descartar seus significados aparentes, e na medida em que a razão é um fundamento de transmissão. Então, se a razão é acusada, a razão e a transmissão são necessariamente acusadas juntas, o que não é possível. Assim, resta apenas o 4º tipo, ou lei universal, ou seja, o tipo definitivo para resolver a contradição entre razão e revelação, que leva a obter as provas racionais definitivas e os sentidos aparentes transmitidos pela interpretação alegórica dos filósofos. Ar-Razi, em seu livro Coleção de Ideias dos Sábios Antigos e Modernos, Juízes e Teólogos, expõe que a evidência verbal fornecida pela revelação não contradiz a razão e que a razão deve ser colocada antes da revelação, no caso de uma suposta contradição entre as duas. Diz ele, a prova verbal, ad-dalil al-lafdi, não oferece a certeza, al-yaqin, até o cumprimento destas 10 questões. E o último deles é a não contradição racional, que, se ocorrer, a razão tem precedência sobre a prova verbal de transmissão. Em seu livro O Fim dos Intelectos, Nihayatul Uqul, este médico persa apresentou a lei universal com mais clareza e disse: se existe a possibilidade de ter uma prova racional definida diferente do que é percebido no sentido aparente da prova de revelação, al-dalil al-sami'i, então não há dúvida entre os sábios
que é necessário interpretar alegoricamente a prova da revelação, já que neste caso não é possível unir entre o aparente da revelação transmitida e o conteúdo da evidência racional. Em resumo, para Arrase, a razão é a base prévia para a validade epistemológica da revelação. E, no caso da contradição entre razão e revelação, a revelação deve ser interpretada alegoricamente da razão, mas ainda com recurso à revelação. Ibn-Sina, no século IV ou XI, ou também Persa Ibn Sina, ou Avicena, polímata, médico e filósofo, argumentou em seu tratado Al-Uduhiyya sobre a questão da ressurreição, Risalatul Uduhiyya fi Amr al-Mi'raj, que o monoteísmo, a Tawhid, o centro da teologia islâmica, depende da razão para ser entendida e que sua explicação não deve ser de conhecimento geral para os fiéis. Além disso, segundo Ibn Sina, com relação à revelação, existe apenas uma lei, Qanun Wahid, que diferencia a revelação própria das massas da investigação da lei universal limitada aos filósofos. Ele diz: a revelação, a Shar' e as religiões, al-Milal, que vêm dos profetas, são destinadas a dirigir-se a todas as pessoas em geral. Além disso, é sabido claramente que o inquérito relevante ao qual se deve fazer referência para determinar a validade do monoteísmo islâmico não pode ser compartilhado com as pessoas comuns. Portanto, a lei universal neste médico persa é limitar a explicação racional da teologia islâmica aos filósofos e, portanto, propor a interpretação alegórica exclusiva deles, como proposto por Arrase. Al-Juwayni, o também persa Al-Juwayni, teólogo heterodoxo e jurista do V século ou do XI século, em seu livro Guia para as Provas Definitivas dos Princípios da Crença, Al-Irshad ila Quwwati al-Adillah fi Usul al-I'tiqad, divide os fundamentos da crença em 3 tipos, levando em última instância a interpretação alegórica proposta pela lei universal de Arrase, o que é conhecido através do intelecto e não é possível apreciá-lo por revelação. O que é conhecido por revelação e razão não tem a capacidade de conhecê-lo. O que não pode ser conhecido nem pela razão nem pela revelação. De acordo com Al-Juwayni, com base nestes 3 tipos de fundações, qualquer pessoa cuidadosa de sua religião que confie em sua razão deve examinar em que as provas da revelação foram fundadas. E se alguma coisa nas provas definitivas da revelação chegar até ele de formas impossíveis, por razão, em tal caso, só resta o caminho de interpretação alegórica. Em resumo, como em Arrase, qualquer crença não possa ser conhecida ou compreendida pela razão, precisa de uma interpretação alegórica. E, ao mesmo tempo, entende-se que a revelação não pode contradizer a razão. Al-Ghazali, no século V ou século XII, o persa Al-Ghazali, ou Al-Ghazeu, teólogo, místico e filósofo, declarou em seu tratado A Lei da Interpretação Alegórica, Qanun al-Tawil, que uma prova da razão não pode ser refutada de forma alguma, pois se a razão for refutada, isso pode possivelmente levar à refutação da afirmação de revelação, pois através dela conhecemos revelação, ou seja, a razão não pode se refutar, pois é a fonte epistêmica da revelação, sendo a razão temporalmente precedente, mas epistemologicamente posterior, de acordo com a lei da interpretação alegórica proposta por Al-Ghazali e Arrase. Ibn Rushd,
o médico, filósofo e jurista andaluz Ibn Rushd, ou Averroes, no século VI ou século XII, escreveu em seu livro A Exposição das Metodologias das Provas na Crença da Religião, Al-Kashf an Manahij al-Adilla fi Aqaid al-Millah, a diferença entre grupos de muçulmanos de acordo com sua relação com as provas da revelação. A legislação islâmica, a Sharia, é de dois tipos, aparente e alegórica. Portanto, sua parte aparente é a obrigação das pessoas comuns, enquanto a parte alegórica é a obrigação dos estudiosos muçulmanos, al-ulama. As pessoas comuns devem permanecer com o aparente e abandonar sua interpretação alegórica. Além disso, não é permitido que os sábios esclareçam para as pessoas comuns tal interpretação alegórica. Ibn Taymiyyah, no século VIII ou século XIII, no início de seu livro Refutação da Contradição entre Razão e Revelação, Dar Ta'arud al-Aql wal-Naql, ele cita as 4 possibilidades propostas por Ar-Razi e menciona sua lei universal. Depois, dedica vários volumes a refutá-la e Ibn Taymiyyah apresenta as 4 opções anteriormente citadas e critica que Ar-Razi e seus seguidores querem fazer disso uma lei universal, Kanun Kuliyan. É um critério para buscar as provas nos livros de Deus e rejeitaram o que os profetas e os mensageiros transmitiram, acreditando que a razão contradiz o que eles transmitiram. Até mesmo alguns acreditam que a evidência da revelação não leva à certeza, ou seja, esta lei universal apresenta a supremacia da razão como critério de verdade filosófica e pressupõe a falibilidade da revelação como critério de certeza epistêmica. Para Ibn Taymiyyah, a interpretação é a interpretação do que é dito e o esclarecimento de seu significado, mas não uma apresentação alegórica de revelação que não se baseia nos critérios, fundamentos e metodologia das ciências islâmicas tradicionais, tais como o tafsir, critérios e princípios. No caso da metodologia do povo da tradição profética e congregação, Ahlus Sunnah wal Jama'a, sua busca pela harmonia entre as provas corretas e claras, independentemente de sua fonte epistêmica e sua afirmação da impossibilidade da contradição entre eles sobre a mesma questão, de acordo com princípios legais, éticos e epistemológicos. O primeiro princípio proposto nos estudos islâmicos tradicionais, liderados pelo Ibn Taymiyyah, é a aceitação dos textos do Corão e a correta tradição profética sem restrições ou condição de qualquer tipo. O segundo princípio indica que as provas racionais corretas correspondem às provas legais islâmicas sem contradição. O terceiro princípio indica que não há contradição entre as provas legais racionais e as provas legais reveladas em matéria teológica, de acordo com Ibn Taymiyyah. A prova legal islâmica pode ser revelada ou pode ser racional. Portanto, é que a prova legal é aquela que foi confirmada pela lei islâmica e é, primeiro, algo conhecido também pela razão, mas que foi apresentada e indicada pela legislação islâmica. Depois, é uma prova legal racional, e isto é exatamente com as provas que Allah, exaltado seja Ele, apresentou em seu amado livro do Alcorão. Ou é, em segundo lugar, uma prova legal que não é conhecida da razão, mas das notícias de alguém sincero, tal como um profeta. Então, se alguém menciona algo que ele não sabia, senão
só dessas notícias, então é uma prova legal revelada. Ibn Taymiyya busca a harmonia entre razão e revelação, vendo ambos como fontes das provas islâmicas, ao contrário dos teólogos muçulmanos heterodoxos, que, para ele, exageraram a ponto de fazer da razão a única fonte de seu conhecimento, e, ao contrário dos pseudomísticos muçulmanos, al-Mutasawwifa, que depreciaram a razão e são da opinião que os estados elevados espirituais não surgem a não ser da ausência da razão, mesmo que isso inclua aceitar mentiras, embriaguez, loucura ou cânticos místicos. Ibn Taymiyya é da opinião que os estados espirituais dos místicos, alcançados na ausência da razão, são imperfeitos, e que os ditos que contradizem a razão e a revelação são falsos. Portanto, de acordo com Ibn Taymiyya, qualquer pessoa que fala da contradição entre razão e revelação se baseia em uma transmissão não autêntica, um entendimento incorreto, uma transmissão correta, juntamente com um entendimento incorreto. Assim, a solução para a suposta contradição entre razão e revelação seria tomar a revelação como primordial a primeira e questionar a razão. Portanto, Ibn Taymiyya apresenta dois critérios epistemológicos a este respeito. O primeiro, referindo-se à impossibilidade de uma razão sólida contradizendo a legislação revelada. E no segundo, ele apresenta a mensagem transmitida pelos profetas como um critério de verdade em matéria teológica. Conclusões. As várias propostas filosóficas muçulmanas sobre a relação entre revelação e razão compreendem a experiência religiosa, especulação teológica, discernimento racional e experiência mística. Portanto, limitá-la a uma delas é prejudicial para a compreensão do fenômeno da revelação como realizado pelos pensadores muçulmanos citados acima. A posição racionalista de Ar-Razi em sua lei universal e sua proposta de precedência, exclusividade e superioridade da razão confronta a posição jurídica do Ibn Taymiyya, que reconhece a precedência da revelação sobre a razão, sem postular a superioridade de um sobre o outro, mas reconhecendo os limites epistemológicos de cada um. Ibn Taymiyya realiza uma busca de harmonia que não só recorre à razão para compreender a revelação, mas propõe uma interpretação racional e religiosa da revelação que, além da razão, recorre à tradição islâmica de interpretação, mas não à interpretação alegórica que leva, com sua compreensão, à alteração da revelação. Metodologicamente, investigar as controvérsias islâmicas em seu próprio contexto histórico, linguístico, epistemológico, permite uma compreensão das atuais disputas teológicas e filosóficas nos discursos religiosos, nas mesquitas, nas aulas de estudos islâmicos tradicionais, nas universidades ou nas redes sociais. Foram apresentados critérios e princípios epistemológicos islâmicos para entender a relação entre revelação e razão, longe de uma leitura eurocêntrica, cristã ou orientalista, mas deve-se ter o cuidado de separar ou condenar as abordagens filosóficas, teológicas e místicas muçulmanas para entender tal relação na cultura islâmica. Muito obrigado por essa oportunidade.